Mais uma noite abençoada. Todos vocês maravilhosos, amigos da espiritualidade, nossa, nos abraçaram, né? E nos trouxeram aqui para um fortalecimento maior. Estamos a caminho de dias muito melhores. Então, do livro Sementes de Felicidade. Alguém muito especial falou assim para a gente: avance com bondade. Cada avanço dentro de você corresponde a um passo a mais na direção da felicidade. Toda vez que você desvenda um segredo divino guardado dentro do seu ser, brota-lhe um maior prazer pela vida. Por esta razão, é indispensável a busca, a luta, a reflexão para conhecer a si mesmo. Da compreensão de si mesmo nasce a alegria que gera paz. Siga confiante. A chave do amor abre as portas para a felicidade. Caminhar é um trabalho maravilhoso que todos nós estamos fazendo. Então, que a gente persevere, continue nessa caminhada com muita força interior, porque tem um Pai amoroso próximo demais de cada um de nós. Então, vamos elevar o nosso pensamento agora a Deus e agradecer por essa noite, por esse tratamento, e agradecer ao nosso amigo Antônio Ricardo, que gentilmente aceitou fazer esse estudo maravilhoso sobre quem juntou, né? Não separeis o que Deus juntou. Então ele vai explicar a gente direitinho, tá? Vai nos ajudar a entender essa frase tão bonita que cabe em todos nós. Uma ótima noite para todos. Novo, né? Boa noite a todos. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem está retornando ao centro hoje também, seja muito bem-vindo. Hoje nós teríamos o palestrante Carlos de Assis, mas ele ontem nos comunicou que teve um imprevisto profissional e não poderia estar hoje aqui conosco. Então, fui pego assim de surpresa e preparei rapidinho o nosso estudo, né? Então, hoje não vai ter slide, não deu tempo de preparar slide, mas vamos conversar e vamos meditar sobre essa importante passagem que Jesus nos trouxe. Os fariseus era um povo da época de Jesus e era também uma seita religiosa, né? Eles faziam, né, da religião a própria seita. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe, então olha o propósito com que os fariseus foram a Jesus, foram tentar Jesus. É permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer causa que seja? Despedir é mandar embora. Lembrem que na época de Jesus, as mulheres eram praticamente propriedade dos homens, tá? Então, no casamento, a mulher valia tanto quanto a vaca ou qualquer outro objeto de valor que o homem possuía, tá? Ele lhes respondeu, Jesus então respondeu, não haveis lido que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Então, Deus criou, né, o homem e a mulher, e isso eu estou me reportando à época de Jesus, tá? Para viverem como um casal, né? Com um casamento, formando ali, a partir daquele casamento, simbolicamente, uma só carne.
E aí os fariseus continuaram então a pergunta. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Vamos lembrar que isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. Tem várias condições sociais que são diferentes nos dias atuais. Mas naquela época, eles provocaram Jesus perguntando, quer dizer, por qualquer motivo eu posso mandar embora minha mulher? Eu posso terminar o meu relacionamento? Aí Jesus disse que não, a princípio não, que Deus criou o homem e a mulher para, no momento que eles decidissem viver juntos, que formassem uma só carne. E aí eles perguntaram, mas como é que Moisés disse que poderia? Nós poderíamos dar uma carta de separação a ela e devolvê-la. Então Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, o que acontecia antes de Moisés? Eu quero me envolver com uma outra pessoa, mas eu já estou casado. A lei diz que eu não posso devolvê-la. Então o que eu faço? Eu mato ela. Agora eu sou viúvo. E como não havia nenhuma lei que julgasse um homem por matar a mulher, ele matava a mulher e pronto. Então foi por causa da dureza do coração que Moisés disse, dá uma carta de separação e manda ela para casa. Mas para evitar que isso virasse oba-oba, Jesus colocou ali, segundo a explicação de Allan Kardec, uma lei civil, dizendo o seguinte, aquele que se casar, aquele que der a carta de separação, se não for por um caso de adultério, ou seja, a mulher cometeu um adultério, foi pega em flagrante, eu dou a carta de separação, mando ela embora, aí está válido. Se não for por essa causa, eu estou cometendo um adultério, porque na verdade eu me livrei dela porque eu queria outra. Né? Então eu estaria cometendo adultério. E o homem que se casasse com ela, sabendo que ela foi devolvida, também estaria cometendo adultério. Então essa é a mensagem que os fariseus discutiram e ouviram naquela época. Vamos trazer agora essa mensagem para os dias atuais, que é muito importante que a gente pegue tudo aquilo que foi dito por Jesus e traga para a nossa realidade, traga para os dias atuais, para que isso tenha valor para a nossa vida. Hoje temos vários institutos, né, várias leis que regulam esses relacionamentos. O homem já não pode mais matar a sua mulher e fazer coisas semelhantes, né? Mas até a Idade Média isso acontecia bastante. O Henrique VIII, ele queria se separar da mulher dele. Como o Papa disse que não iria deixar, ele matou a mulher. Resolveu o problema dele e se casou de novo. Aí depois, com a segunda, com a terceira, ele se casou várias vezes. Aí chegou uma hora que o Papa disse que não ia deixar de jeito nenhum. Ele então expulsou a Igreja Católica da Inglaterra e deu boas-vindas à Igreja de Lutero. Daí surgiu a Igreja Luterana. Né? Porque ele queria se casar e a Igreja Católica não queria deixar ele se casar, porque ele já tinha se casado várias vezes. Como é que eram feitos os casamentos daquela época? Isso é uma coisa muito importante, né, de a gente lembrar. Eram casamentos, na sua grande maioria, eram casamentos arranjados. Alguém que tem uma filha, que tem um filho, já fala com fulano, com ciclana, já combina tudo. E o pobre dos noivos, às vezes, só se conheciam mesmo no dia do casamento. Aí olhavam para a cara do outro e é com você que eu estou me casando? Né? Não fazia nem ideia
daquela pessoa. Então era natural que não houvesse sentimento nesses relacionamentos, nessas uniões. Mas Jesus diz assim, ó, não foi assim no início. Moisés deixou que desse a carta de separação, mas lá no início, antes do homem se perverter, não era assim. As pessoas se relacionavam, se casavam, viviam juntas pelo afeto e não pelos interesses, seja eles quais forem. Então agora vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Eu coloquei aqui alguns tópicos para me lembrar. Qual é a finalidade de um casamento? Por que a gente se casa? Qual é a finalidade da existência de um casamento? Um casamento é algo que está na lei da natureza? Faz parte das leis de Deus? O casamento, a vida em família? O casamento civil, ele é regido pela legislação de cada país. Então, não exatamente faz parte das leis de Deus. A união é entre dois corações, e isso sim faz parte das leis de Deus. Então, qual é a finalidade do casamento? Pode ser provação para um dos cônjuges. E agora vamos trazer para a nossa realidade, não vou mais falar de homem e mulher, vou falar cônjuge. Então, pode ser para um dos cônjuges uma aprovação. Pode ser uma aprovação para o outro cônjuge. E pode ser uma aprovação para os dois cônjuges. O que é uma aprovação? É um teste que eu me proponho realizar de coisas que eu suponho que eu sei. Então, eu suponho que eu já tenha dominado a arte da paciência. Olha que coisa mágica, né? Então, eu combino com uma cônjuge, né? Com um cônjuge, de viver junto, sabendo que esta outra criatura vai me provocar a paciência inúmeras vezes. Então, para mim, é uma prova que eu busquei na convivência com aquela pessoa. Então, o casamento tem essa finalidade, uma das finalidades do casamento é servir de prova. A outra é a reparação de erros do passado, reconciliações. Fiz muito mal a alguém no passado, estraguei a vida daquela pessoa e agora estou profundamente arrependido, mas Deus diz assim, não basta você dizer para mim que está arrependido. Você vai ter que reparar o mal que você fez àquela pessoa. Você vai recebê-la como sua esposa, seu esposo, seu companheiro ou companheira, e vai levar um relacionamento com ela até o fim, para que você a ajude a superar todos aqueles traumas, todas aquelas dificuldades que você criou naquela pessoa no passado. Então, o casamento pode ser de reajuste, de reconciliação. Às vezes dizem que é um casamento de expiação, né? Porque eu tenho uma dívida com a lei divina e eu preciso me quitar nesta dívida. E o casamento também tem uma finalidade de construir o futuro. O futuro nasce na família. Qualquer que seja a família. O futuro será bom se as famílias forem boas. O futuro será bom se as famílias praticarem o bem, a justiça, a caridade, o perdão. O futuro será uma droga se as famílias forem egoístas, indiferentes, cruéis, más. Então, o futuro será aquilo que eu construí na família. Por que isso? Porque depois que eu estou vivendo ali em quatro paredes, eu saio dali de manhã cedo e levo a minha bagagem para o meu dia a dia. Daquelas quatro paredes podem nascer filhos
que vão levar tudo que aprenderam naquelas 4 paredes para o mundo. Então, a família tem a finalidade de construir o futuro. O presente que nós temos hoje é o futuro do passado. Se o presente de hoje não está bom, é porque o passado não ficou bom. As relações familiares não ficaram boas. E o futuro, quando nós voltarmos aqui à Terra, reencarnados, como é que vai ser esse futuro? O que nós estamos preparando para o nosso regresso? No Livro dos Espíritos, vai falar sobre a importância da família. Diz assim, ó, o casamento quer dizer a união permanente de 2 seres. É contrária à lei natural? Casar é contrário à lei natural? Não é contrário. Pelo contrário, faz parte das leis de Deus. O que significa isso? Significa que em todos os planetas, todos os mundos, existe uma vida de relação entre as pessoas. O que nós chamamos aqui de casamento. Em todos os mundos vai haver isso, porque isso faz parte das leis de Deus. Em todos os mundos existe criança. A infância faz parte das leis de Deus. A infância sozinha é um tema que a gente falaria aqui em 1 ou 2 estudos. Faz parte das leis de Deus. Então, todo o universo tem família. Qual seria o efeito da pergunta 696? Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Vamos abolir o casamento, ninguém se casa mais, não tem mais compromisso. Ah, eu gosto de fulano, então quando me der vontade eu vou lá na casa dela, aí a gente fica junto naquele dia, aí depois eu vi uma outra pessoa na rua que me interessei, eu vou para a casa da outra pessoa, e todo mundo faz isso com todo mundo, fica um cruzamento assim genérico, todo mundo se relaciona, todo mundo tem relações sexuais com todo mundo vive com todo mundo. O que seria isso para efeitos da nossa vida, do nosso progresso? E a resposta é o retorno à vida do animal. Então não seria um progresso, seria um retrocesso. Se acabar o casamento, é um retorno da vida do animal. E a pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, um incremento do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. Por que isso? Porque na família, dentre as várias coisas que acontecem na família, os recursos são limitados. Os espaços são limitados. Desde usar o banheiro, né, a usar a televisão, escutar a música, tudo isso tem que ser conversado, dialogado, combinado. Porque se cada um resolver fazer tudo o que quiser dentro de casa, vira uma confusão total que ninguém vai aguentar viver naquela casa. Vai ficar uma casa insuportável. Então, a gente já começa a aprender, dentro de casa, a ceder, a diminuir o nosso eu, para que o outro tenha vez e tenha voz. Aí vamos diminuindo o quê? O egoísmo. Egoísmo é o meu primeiro. Eu quero para mim. Se der para o outro, deu. Mas desde que eu tenha para mim, isso é o egoísmo. Mas quando eu começo a querer viver em família e viver bem, eu preciso aprender o quê? A abrir mão, a ceder. Razões para o casamento. Vocês têm razões aí para o casamento? Por que se casaram? Eu coloquei aqui algumas razões. Amor, essa é a melhor de todas, né? Quando o casamento é por amor, ele tem tudo para durar, para dar certo, para viver bem, feliz. Mas também tem como razão o interesse. Né? Fulano é rico, né? Fulana tá na TV. É conveniência. Quero me casar para poder conseguir um passaporte e morar na Europa. Né?
Procuro uma mulher que seja europeia e me caso com ela, casamento de conveniência, né? E uma ilusão. Olho para aquela pessoa, acho que aquela pessoa é a pessoa mais linda do mundo, mais encantadora do mundo, e só fico no invólucro. Não observo o conteúdo. Esse é o casamento de ilusão. Quando eu começar a viver no dia a dia com a pessoa, eu estou vivendo com conteúdo. Aquele invólucro já tem muito menos importância. Causa de esfriamento dos casamentos. Os casamentos esfriam, gente. O relacionamento fica morno, fica aquela coisa assim, mais ou menos. Vou falar para vocês algumas causas, tá? Eu listei aqui, mas a lista é imensa. Então, vou falar de algumas causas aqui do esfriamento do relacionamento. Sinais de alerta. Isso está num livro. Tudo que eu falar aqui nesse momento, que é sinais de alerta, vai estar no livro SOS Família, no capítulo Responsabilidade no Matrimônio. Diz assim: silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Quando o casal está junto, silêncio injustificável. Ninguém quer falar, um não quer falar com o outro. Nunca. Não é num momento, não. Tem momentos que a gente quer ficar quieto mesmo, né? Aí a gente só quer ficar do lado da pessoa quieto e pronto. Mas é sempre. Quando estiver acontecendo com frequência, é um sinal de alerta que o casamento está esfriando. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o cônjuge emite uma opinião. A criatura vai falar e já vem dentro da gente aquele vulcão de raiva, de contestação. A gente já não concorda, a pessoa nem começou a falar, a gente já não está concordando, né? Eu já não vou concordar. E isso já são sintomas que o casamento não está indo bem. Depois nós vamos falar do que nós vamos fazer para lidar com esses sintomas. Por enquanto eu vou listar para vocês alguns sintomas que podem levar ao esfriamento do casamento. A saturação dos temas habituais, conversados em casa, fugindo para interminas leituras ou inacabáveis filmes e séries. Ou seja, para evitar o convívio, o que faz? Fica lendo sem parar, fica vendo filmes e séries, sai, fica trabalhando horas e horas fora de casa. Eu tive, no meu primeiro emprego, eu conheci uma pessoa, ele chegava, o horário de trabalho nosso era de 8 às 5. Ele chegava mais ou menos 7 horas da manhã no trabalho, e ele só saía por volta das 11 da noite. Isso direto. E eu já estava lá, sei lá, uns 2, 3 anos, e isso era assim a vida dele. Até que finalmente ele se divorciou e ele começou a namorar uma secretária lá da empresa. A secretária botou ele no eixo, entrava às 8 e saía às 5. E ele dizia assim, não, que já trabalhei muito nessa empresa, o horário de trabalho é de 8 às 5. Por que ele fazia isso? Ele não queria ficar em casa. Era a forma que ele encontrou de não conviver com a outra pessoa, com seu cônjuge. Há pessoas que encontram outras soluções, vão para a praça, ficar lá, os homens principalmente vão para a praça, ficar jogando na praça para não conviver dentro de casa. Então existem vários artifícios que pessoas utilizam, como ficar vendo filmes sem parar, para não ter espaço de convivência, né, com seu parceiro, sua parceira. Irritabilidade quanto mais, sempre que se avizinha do lar. Estou chegando em casa, já começa a bater uma irritação, eu não sei nem porquê, né? Desinteresse pelos problemas que a outra pessoa apresenta. Falta de intercâmbio de opiniões. Então, se um emite uma opinião, o outro fica calado, não quer dizer nada, deixa para lá. Interessa, não quer falar, não quer se pronunciar. São todos sinais de alerta que o casamento está em via de terminar, se continuar assim.
Atritos contínuos que ateiam fagulhas de irritabilidade, capazes de provocar incêndio em forma de agressão desta ou daquela maneira. Então são sinais de alerta. Tem casais, principalmente casais mais antigos, que diziam assim: eu sou casado há tantos anos. Se orgulhava de dizer isso, né? Eu sou casado há tantos anos. Aí vamos dizer assim, está casado de verdade? Está vivendo uma vida conjugal de verdade? Ou já está separado há muito tempo, só que morando na mesma casa? Então são reflexões que temos que fazer para sermos honestos conosco mesmos, com o nosso companheiro, companheira, e buscarmos os caminhos da felicidade. Certa ocasião, uma senhora deu a notícia na casa espírita, né? Meu marido desencarnou. Aí todos falaram: senhora, meus pêsames, né, meus sentimentos, que pena. Aí um deles diz assim para essa senhora: minha querida, você sabe que todos nós continuamos, que é só o corpo. Daqui mais uns anos a senhora desencarna também e vai reencontrá-la. Isso nunca. Já padeci a minha vida toda, nunca mais quero ver aquela peste. Então tem esses relacionamentos também. Falta de apoio afetivo. Aí já não está mais naquele livro SS Família, continua aqui, é de um outro livro esse. Depois eu digo qual é. Falta de apoio afetivo. Que dizer da pessoa que, a pretexto de negócios, atividades profissionais, obrigações religiosas, tem gente que quer morar dentro da casa espírita, né? Vem para a casa espírita sem parar. Encargos sociais, trabalhos voluntários, aí se lançam em milhões de trabalhos voluntários, lutas da vida, questões de natureza superficial. Deixe seu cônjuge sem apoio afetivo, com o qual se comprometeu. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Você não vai ganhar estrelinha, não vai ganhar bônus horas, você não vai para o céu, porque você ficou horas e horas aqui na casa espírita e largou a seu parceiro, seu cônjuge em casa sempre, sem sua companhia, sem seu carinho. Você pode até fazer tudo isso, desde que quando você voltar para casa, o relacionamento seja ótimo com seu companheiro, sua companheira, que às vezes também está se dedicando a uma outra atividade bacana, mas que o relacionamento de vocês sejam bacana. Agora, se você está fazendo isso como uma maneira de fugir da outra pessoa, você encontrou na casa espírita uma, entre aspas, justificativa para que você não precise estar em casa, então você não vai ganhar bônus horas. Você não vai para o plano espiritual superior. Vai voltar com essa criatura, vai reparar ainda essas dívidas, esses relacionamentos. Outra causa de esfriamento, quando começa o processo de esfriar, né? Valorizar pequenos erros. De tanto destacar a importância do pequeno erro que o outro comete, o pequeno erro vira um grande problema na cabeça das pessoas. Então a pessoa reclama sempre a mesma coisa, ainda diz assim: mas não aguento, o outro fulano fica repetindo. Está na hora de tentar um caminho diferente de diálogo. Porque de tanto reclamar, aquilo que era um probleminha vira um problema enorme, né? Imenso. Aí diz assim para a gente o texto: concentre a sua atenção nas qualidades do cônjuge, nas qualidades das pessoas com quem você se relaciona no dia a dia. Já parou para olhar a qualidade? Já parou para ver os detalhes, as coisas boas que aquela pessoa tem, traz, te apresenta? Eu lembro que, certa ocasião, alguém dizia assim: fulano fica amassando os papéis e largando pela casa. Né? Aí sou eu que tenho que ir lá pegar os papéis, que fulano vai largando pela casa. É chato, né? Mas olha as qualidades daquela pessoa, busca o diálogo, busca o entendimento. E às vezes não tem que forçar as coisas. Né? A gente vai, aos pouquinhos, vai cedendo. O que não dá para a gente conseguir, pede ajuda para os benfeitores espirituais, porque eles
tem meios, às vezes, que a gente não tem. A gente pede ajuda para eles, bota o nomezinho ali na caixinha, tá? Faz a nossa oração, pede para o outro companheiro ou companheira ser ajudado, e aí as coisas começam a se melhorar. Tentar fazer com que o cônjuge seja igual a você. Já tentaram fazer isso? Tentaram fazer com que o seu companheiro ou companheira passasse a ter os mesmos gostos que você, pensasse como você, decidisse igualzinho a você, tudo igual a você? As pessoas são diferentes. Cada um de nós é diferente. Nós não queremos que alguém fique nos impondo a sua vontade. Por que nós vamos impor a nossa vontade ao nosso companheiro ou companheira? Porque tem que ser do nosso jeito. E aqui um recado para as mulheres. Mulheres, a casa que você e seu companheiro moram não pertence a você. É só 50%. Os outros 50% é dele. Então não implica com tudo que ele faz, porque ele tem direito de fazer alguma coisa, né? Homens também não estraguem o trabalho das suas esposas, suas mulheres, né? Tem gente que é muito descuidada, então não pode ser tanto assim também. Então a gente tem que olhar para esses dois lados, né? Não querer fazer com que o outro pense do meu jeito. Ah, olha só, hoje nós vamos só a festa do tipo anos 90, anos 80, anos 60. Aí eu disse assim, não, mas eu não gosto de anos 60, eu queria ir em tal lugar. Assim, não, mas tem que ser do meu jeito. E há mulheres que tentam impor isso ao seu marido, há esposo que tenta impor isso à sua esposa, e independente do sexo, se é marido, se é esposa, né? Companheiro que tenta impor isso à companheira. Conviver com a outra pessoa, aceitando-a do jeito que ela é, e buscar o entendimento, é uma riqueza para nós. Eu começo a ganhar na medida em que eu deixo o outro ser como ele é e aprendo com aquela pessoa. Aprendo com o jeito dela como viver de uma maneira diferente. Porque às vezes ela tem um jeito de lidar com situações que eu não tenho. Ela tem um jeito de resolver questões, né, que eu não tenho. Agora, se ela fosse cópia minha, ela iria cometer exatamente os mesmos erros que eu cometo. E aí nenhum dos dois estaria crescendo. Quando o casamento é articulado, é montado, né? Você foi num lugar, aí você viu uma pessoa encantadora. Você tinha, sei lá, seus 20 anos de idade, 20 e poucos, e assim, uau, esta é a pessoa que eu quero viver com quem eu quero viver a minha vida. Aí se casam, constroem uma relação, uma vida a dois, vêm os filhos. Vou dizer para vocês, nada disso foi ao acaso. Pode ter parecido a coisa mais casual do mundo. Nada foi ao acaso. Antes da sua encarnação, você combinou, lá no plano espiritual, com que tipo de pessoas, de características você iria encontrar aqui na Terra, quando estivesse encarnado. E às vezes é até uma pessoa específica mesmo. Eu vou reencarnar no ano tal, no lugar tal, você vai reencarnar no ano tal. Quando chegar no período tal, nós vamos estar juntos em tal lugar e lá nós vamos nos encontrar. Isso é planejado. Ou simplesmente digo assim, olha, eu, Ricardo, eu tenho uma característica que é, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa insolente, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer as coisas. Eu preciso de uma esposa que seja aquela esposa que faz tudo, né? Que gosta, porque ela vai me estimular a fazer. Por sua vez, ela vivia em 440 volts antes, aí tinha problemas no coração, ela precisa de alguém que seja mais baiano mesmo, mais tranquilinho. Quero ofender os baianos não, gente. Só brincadeira. Seja mais tranquilinho mesmo, para poder desacelerar e ter uma parceria de construção no bem. Então essas coisas são combinadas antes. Quando você encontra aqui, já foi combinado. O casamento, então, ele tem uma finalidade divina, que é o crescimento de cada personagem
do casamento, de uma maneira que um ajude o outro, que um complemente o outro nas características que eu tenho dificuldade, que o outro tem dificuldade. Essa é a beleza do casamento, e isso acontece também com relação aos filhos. Os filhos não chegam numa família à toa. Eles chegam numa família que irá proporcionar a esse filho um estímulo para ele seguir numa direção, ou um freio para ele não seguir em determinada direção, que se ele não tivesse, ele iria capotar fazendo bobagens por aí. Então a família tem esse objetivo de construção. Um outro ponto aqui ainda de esfriar casamentos é assim, dedicar mais tempo livre em atividades que não envolvam o cônjuge. Então, eu tenho tempo livre, aí eu preencho meu tempo livre com atividades que não vão envolver o cônjuge. Ah, mas eu gosto de jogar bola. Continue jogando bola, pode jogar. Aí eu gosto de fazer uma atividade só eu e minhas amigas. Que maravilha, continue. O que não pode é ser todo o tempo livre em atividades que nunca inclui o outro. E isso se repetindo sempre. Ah, por coincidência, numa eventualidade, num sábado, num domingo, aconteceu dessa maneira. Isso não é um problema, né? Os dois combinaram isso, os dois aceitaram isso. Agora, eu fiz isso sempre. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu estou querendo fugir do outro. E aqui o texto vai dizer assim para a gente, não é porque estamos casados que não devemos ser namorados. Quem aqui ainda namora, gente? Temos uma namorada ali atrás, um namorado lá atrás, uma namorada ali, uma outra namorada. Quem aqui é casado? Levanta a mão. E vocês não estão namorando? Não é para namorar com outra pessoa, não. É com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Tem que continuar namorando. É um período maravilhoso. Escreve um bilhetinho, escreve uma cartinha, né? Chama para fazer um passeio, vai fazer um passeio no Jardim Botânico, vai fazer um passeio só vocês dois, né? Caminhar na beira da lagoa ou na praia. De repente vai dançar junto, vai jantar junto. Vai namorar. Tem que namorar o tempo todo, gente. Não pode deixar, namoro faz parte da essência do casamento. Só que a gente acaba deixando de lado o namoro. Aí o casamento está ficando mecânico, vai ficando monótono, vai ficando chato. Daqui a pouco, o relacionamento com o outro começa a ser assim, esse chato aí, essa chata. Não tem que ser chato nem chata, tem que ser carinho e amizade, tem que juntar, tem que promover, porque nós somos exemplos o tempo inteiro. Nós somos exemplos para os filhos, para todo mundo. Eu tenho uma sobrinha que os pais dela eram assim, bem desequilibrados a nível do relacionamento do casamento. Viviam sempre com muitas e muitas confusões. Ela criou uma coisa na cabeça dela de que ela não deveria se casar. Não, tinha que se casar porque viver num casamento era uma coisa horrível. Ela morava longe de mim. Eu raramente a via, só assim uma vez por ano, que a gente ia lá, visitava, aquela coisa toda, né? Ela queria estudar aqui no Rio de Janeiro. Aí pediu para ficar morando lá em casa. Aí nós conversamos e falamos, venha morar aqui em casa então, para você poder estudar. Ela disse que aquele primeiro um ano de convivência na minha casa, que mudou a perspectiva dela completamente com relação ao casamento. Porque ela passou a ver o que era uma família que se gostava, que se entendia, que se curtia o tempo todo, brincava o tempo todo. Então, gente, namorar faz parte da solução. E falando em solução, vamos aquecer aqui o nosso relacionamento. Quais são os fatores que aquecem o relacionamento? O amor,
o romantismo. Vou dar a dica aqui para quem gosta de dar flores. Na CADEG as flores costumam ser baratas, tá? Então vá lá na CADEG, você vai comprar uma dúzia de rosas pelo preço de uma ou duas rosas que você compra aqui fora. Vá lá, compra que vai fazer um sucesso, tá? O romantismo, o bom humor, tem que brincar. Tem que brincar, tem que rir, tem que fazer piada de si mesmo, fazer piada das situações mesmo, curtir. Eu lembro que quando eu me casei, né, nós não tínhamos logo de início máquina de lavar. Nós não fazíamos muitas ideias. Ela está rindo lá. Nós não fazíamos muita ideia dos gastos. Então nós, com medo, compramos só o essencial para depois ver se o dinheiro ia sobrar e poder comprar a máquina de lavar. Aí lavou a roupa lá no tanque, minha esposa diz assim para mim: você torce que eu estendo? Eu falei para ela: ok, estende, amor, estende, amor. O que você está fazendo? Estou torcendo, estende, amor. É brincar. Um dia eu falei para ela: pô, esse meu relógio está ruim, está atrasando. Ela virou para mim e falou assim: relógio que atrasa não adianta, né? Eu falei: isso é verdade, né? Então a gente vai brincando um com o outro e vai levando a vida vai ficando mais leve, mais gostosa. Tem um caso aqui que eu já contei para vocês algumas vezes. Mas é um caso que eu adoro. Eu vou contar de novo. Eu acho que alguns já esqueceram, talvez outros não estivessem aqui no dia que eu contei. Chama-se Um Caso Relatado por Tom Anderson. E está no livro Livra-nos Deus. A página é Livra-nos Deus, do livro A Presença de Deus, de Richard Simonetti. Conta o escritor Tom Anderson que certa feita ouviu alguém dizer que o amor deve ser exercitado como um ato de vontade. Uma pessoa pode demonstrar amor através de gestos bem simples. Olha a flor aí. Aquilo o impressionou. Admitiu que vinha sendo egoísta e que o amor familiar havia sido obscurecido por sua insensibilidade. Só ele, Tom Anderson. Não que vivessem mal, mas poderia melhorar muito o relacionamento afetivo se, por exemplo, parasse de repreender sua esposa Evelyn e os filhos. Se não ligasse a televisão no canal de seu interesse, contrariando as expectativas do grupo familiar, se deixasse de se concentrar na leitura do jornal sem dar atenção aos familiares, tudo que a gente falou até agora, hein? Resolveu fazer uma experiência. Durante as férias de 2 semanas e que estariam juntos na praia, faria tudo para ser um marido e um pai carinhoso. Logo de saída beijou a esposa e disse: esse suéter amarelo fica muito bem em você. Feliz e surpresa, a esposa suspirou: ó, querido, você reparou? Logo que chegaram à praia, Tom pensou em descansar, mas a esposa sugeriu que dessem um passeio pelas imediações, andando junto ao mar. Ia recusar, mas lembrou a promessa que fizera a si mesmo. Foi com ela enquanto os garotos brincavam de pipa. No dia seguinte, Evelyn o convidou para visitar o Museu das Conchas. Tom confessa que sempre detestou museus, mas aceitou de boa vontade. Surpreendeu-se depois ao constatar que havia gostado do passeio. Uma das noites não reclamou quando a esposa demorou para se aprontar e chegaram tarde a um jantar programado. Assim passaram-se 12 dias, que Tom considerou muito felizes. Prometeu a si mesmo que continuaria com a disposição de expressar amor. Na última noite, quando se preparavam para dormir, Evelyn estava muito triste. Que há, meu bem? Algum problema? Tom, disse em voz hesitante, você sabe de alguma coisa que ignoro? Por que pergunta isso? Bem,
Fiz aqueles exames rotineiros há 2 semanas. Segundo o médico, estava tudo bem. Disse algo diferente para você? Não, querida, não disse nada, está tudo ótimo. Por quê? É que está sendo tão bom para mim que imaginei estar com uma grave doença que ia morrer. Não, querida, respondeu Tom sorrindo. Você não está morrendo, eu é que estou começando a viver. Temos aí então uma dica do Tom Anderson para reaquecer o casamento, reaquecer o relacionamento. A Maria Helena Matarazzo nos fala assim, ó, conversar gostoso sobre as coisas do dia a dia também é básico, né? Falar sobre o que você fez hoje, o telefonema, a política, o trabalho, os acontecimentos, sem as brigas da política, né? Faz parte de um bom relacionamento. Então, ter esse prazer de conversar com a outra pessoa é algo maravilhoso. Tem também um caso assim, muito curioso e que tem a ver com não separeis o que Deus juntou. Até aqui eu só falei do relacionamento conjugal, mas agora eu vou falar de um outro relacionamento. O texto tem o título de Uma Outra Mulher em Minha Vida. Poderia ser um outro homem em minha vida, mas é Uma Outra Mulher em Minha Vida e é da revista Seleções, escrita por David Farrell. Após 22 anos de casamento, descobri o segredo para manter acesa a chama do amor e da intimidade com minha esposa Peggy. Comecei a sair com outra mulher. Na verdade, foi tudo ideia da Peggy. Você sabe que a ama, disse ela um dia, me pegando de surpresa. A vida é muito curta, você precisa estar com aqueles que ama. Talvez você não acredite em mim, mas acho que se vocês passassem mais tempo juntos, isso nos aproximaria ainda mais. A outra mulher com quem eu deveria sair é, na verdade, minha mãe. Uma viúva de 72 anos. Então, ele tinha uns 50 anos. Que morava sozinha desde que meu pai morreu há 20 anos. Logo após sua morte, mudei-me para a longínqua Califórnia, a 400 quilômetros de distância da casa da mamãe, e comecei minha própria família e carreira. Quando voltei para minha cidade natal há 6 anos, prometi a mim mesmo que passaria mais tempo com mamãe, mas o trabalho e meus 3 filhos não me deixavam vê-la, a não ser nas tradicionais reuniões de família e feriados. Quando telefonei para convidá-la para jantar fora e ir ao cinema, ela ficou surpresa e desconfiada. Você está com algum problema? Perguntou. Coisa de mãe, né? Mamãe sempre acha que se alguma coisa sai da rotina é sinal de má notícia. Achei que seria muito bom se passássemos algum tempo juntos, disse eu. Só nós 2, acrescentei. Eu adoraria, ela respondeu. Enquanto dirigia para sua casa, fiquei bastante nervoso. Sobre o que falaríamos? E se ela não gostasse do restaurante? Pensava antecipando o nosso encontro. Ao chegar, ela já me esperava pronta na porta, com os cabelos impecavelmente penteados. Mamãe disse sorridente ao entrar no carro. Contei às minhas amigas que iria sair com meu filho, e elas ficaram muito impressionadas. Mal podem esperar até ouvir como foi nossa noite. Não fomos a nenhum lugar sofisticado, mas a um restaurante na vizinhança, onde pudemos conversar. Minha mãe agarrou meu braço em parte por sua afeição e em parte para que eu a ajudasse com os degraus. Li o cardápio para ela, pois teve dificuldade para enxergar as letras miúdas. Quando ainda estava nas entradas, olhei para mamãe e ela me encarava com um sorriso melancólico nos lábios. Eu costumava ler o cardápio quando você era pequenino, disse ela. Compreendi o que queria dizer.
de protetora a protegida, e eu de protegido a protetor. Nosso relacionamento formara um círculo fechado. Então, agora, é sua vez de relaxar e me deixar retribuir o favor, disse eu. Tivemos uma agradável conversa durante o jantar. Não falamos sobre assuntos importantes, apenas sobre nossas vidas. Falamos tanto que perdemos o horário do cinema. Vamos sair de novo, ela me disse, quando eu a deixei em casa. Mas só se você me deixar pagar o jantar na próxima vez. Concordei. Como foi o encontro? Minha mulher perguntou quando cheguei em casa. Legal, melhor do que pensei, respondi. Ela me sorriu como se falasse. Eu não disse? Eu e mamãe jantamos juntos algumas vezes por mês. Às vezes, assistimos a um filme, mas quase sempre só conversamos. Falo sobre o trabalho ou sobre as crianças. E a Peg. Mamãe me põe em dia com os assuntos da família e conta coisas sobre seu passado. Agora entendo como deve ter sido trabalhar em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial. Fiquei sabendo como ela e meu pai se conheceram e como se paqueraram no bonde durante tempos difíceis. Não me canso de ouvir essas histórias, são importantes para mim, fazem parte da minha vida. Também conversamos sobre o futuro, o que preocupa a mamãe devido a seus problemas de saúde. Ainda tenho muito que viver, disse ela uma vez. Preciso estar aqui até meus netos crescerem. Não quero perder absolutamente nada. Como qualquer um da minha geração, minha agenda está lotada na tentativa de conciliar família, profissão e amigos. Reclamo com frequência como o tempo voa. As horas que passo com mamãe me fizeram perceber a importância de diminuir o ritmo. Peg estava certa. Sair com outra mulher ajudou o meu casamento. E finalmente, trazendo aí o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 22, que trata desse tema, não separeis o que Deus juntou, tem o divórcio, como um tópico desse capítulo, que diz assim para a gente. Vou primeiro trazer aqui a pergunta 697 do Livro dos Espíritos. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Ou seja, nas leis de Deus pode haver separação ou só nas leis humanas que pode haver ou não haver? É uma lei humana não dissolver o casamento. Muito contrária, aliás, à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Ou seja, pode haver o divórcio? Sim. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Lembra que eu falei? Há toda uma programação para você vir numa determinada família. Até os filhos. Então, eu programei, antes de reencarnar, que eu iria casar com Beth. Aí chega aqui, Beth, minha esposa, sentada lá no fundo, para quem não conhece. Aí chega aqui, eu mudo meu plano. Resolvo me casar com uma outra pessoa e ela, a mesma coisa. Só que os filhos que nós tínhamos combinado deveriam vir através de nós dois, porque nós iríamos resgatar débitos do passado. Mudou toda a configuração. E agora eles virão através de outros casais que vão ajudá-los a fazer algumas conquistas e nós complicamos tudo adiando a solução de problemas do passado, que vão continuar presente em nossas encarnações, em nossa vida, até que a gente resolva esses problemas. A relação precisa ser cuidadosamente desfeita. Esse é um outro aspecto do divórcio. E não arrebentada de qualquer maneira. Vamos imaginar 2 pedaços de barbante. Tem um pedaço de barbante aqui
tem um pedaço de barbante aqui. Dou agora um nó neles. Isso é o casamento. Dei um nó, estão agora unidos. Né? Não são mais 2 pedaços de barbante, agora é um pedaço de barbante que tem um nó ali. Isso é o casamento. Na hora de desfazer, eu tenho 2 opções. Eu posso desfazer o nó, e aí os 2 lados ficam inteiros, ou eu puxo até arrebentar. Quando arrebentar, um lado vai ficar menor, o outro vai ficar maior, e os 2 vão ficar disformes. Não ficarão mais iguais. Trazendo isso para as pessoas, né? Se eu não combinar tudo com a outra pessoa, com quem eu estou decidindo a separação, e essa decisão pode ser muito complexa, porque de repente eu quero fazer a separação, mas a outra pessoa não quer. Então eu tenho que também respeitar todo esse trâmite, né, dentro dela, nos sentimentos dela, para que isso ocorra de uma maneira tranquila. Porque se eu disser assim, eu não quero esperar, que se dane, não quero mais saber de você, eu vou colocar um advogado aí para resolver, vai fazer litigioso mesmo, se for o caso, e vamos separar. O que acontece é que você vai conseguir o seu objetivo imediato da separação, mas você acabou de criar uma complicação enorme com você mesmo perante as leis divinas. Porque você feriu um coração, você desprezou todo o carinho, todo o amor, todo o afeto, todas as contribuições que aquela pessoa te deu ao longo de vários anos. Jogou tudo de qualquer jeito. Se complicou perante as leis divinas. Não vai se tornar espírito superior depois que deixar essa encarnação. Ainda vai voltar passando por várias dificuldades, até que compreender que todos nós temos sentimentos. Que as outras pessoas possuem sentimentos da mesma maneira que eu possuo. E que eu não gostaria de que fizessem isso comigo. Lógico que a outra pessoa do relacionamento tem todo o direito de querer terminar o relacionamento. A lei de Deus dá esse direito a ela. A própria desencarnação de um dos 2 é um término de relacionamento no que diz respeito à vida material. Então, ela pode decidir assim, olha, eu não estou mais feliz vivendo ao seu lado, eu não quero mais continuar, eu já tentei, já conversamos, já trabalhamos esses aspectos todos e não deu certo, então eu quero a separação. E conversando e combinando essas regras para desfazer aquele nó. E levar em consideração os filhos. Como é que os filhos ficam nisso? Há casais que se separam e um dos cônjuges, aquele que fica com o filho, começa a envenenar a cabeça da criança com relação ao outro que se foi. Muitas mulheres, a maioria das mulheres ficam com os filhos, não os homens. E muitas, infelizmente, envenenam a cabeça dos seus filhos contra o seu ex-marido. De modo que, muitas vezes, os filhos fazem uma ideia do pai completamente distorcida. E talvez a vida aproxime eles no futuro, esse pai com esses filhos. E os filhos comecem a perceber que as coisas não eram daquele jeito que eles ouviram. Aí o que acontece? Eles também ficam magoados com a mãe, que os enganou durante tanto tempo. Então essa mãe criou mais complicações, não só com o marido, mas como com os filhos. Eu citei o exemplo aqui da mãe, poderia ser o pai também, tá? Poderia ser um casamento de pessoas do mesmo sexo, um e o outro fazerem isso também, tá? Então, no divórcio, é permitido pelas leis de Deus? É permitido. Estou fazendo a coisa certa? Você só vai saber isso.
O que você tem que saber é que você não está na família errada. A outra pessoa tem características que te incomodam. É de propósito, porque você precisa vencer essas características. Se alguma coisa que o outro faz me incomoda, o problema é meu, não é do outro. É porque eu me deixo incomodar com aquilo. Se alguém grita próximo a você, é esse alguém que está perturbada. Aqui, pertinho da gente, tem um hospital. Para cá, tem um hospital aqui, né? De deficientes mentais. Né? Vá até lá. E se um deficiente der um grito na sua, vamos dizer assim, um maluco lá, o louco, né? Der um grito no seu ouvido, você vai falar o que para ele? Você está errado, você fez aquilo? Ele não está nem te ouvindo. Você vai aprender a fazer o quê? Deixar para lá. Perceber que ele é doente, por isso ele fez isso. No relacionamento familiar, quando o outro nos agride, o outro está doente. Então, nossa melhor visão para com o outro é compreender que o outro precisa das nossas orações, da nossa tolerância. Ah, mas chegou um ponto que não estou mais aguentando com tudo isso. Eu quero me separar. Está no seu direito. Comece a desfazer o nó. E às vezes demora a desfazer esse nó. Não leve para tribunais coisas que vocês podem resolver conversando. Você vê esse caso aí do Johnny Depp com a Amber Heard, né? Virou manchete em tudo quanto é jornal, revista, né? Que eles levaram para os tribunais resolver o que eles não estavam querendo resolver. Aí vira chacota na visão de muita gente, um monte de gente toma partido de um, de outro, fica uma confusão danada que só piora tudo. Tente resolver bem, conversando com as pessoas. E principalmente, não deixe eu chegar nesse ponto. Lembrando que a mensagem que nós lemos hoje, né? Não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou, juntou pelo amor. Um dia houve amor, um dia você consegue voltar a esse amor. Em que momento da estrada vocês pegaram uma curva e o amor seguiu numa outra direção? Volta para o caminho certo. Volta para o amor, para que você viva em paz com você mesmo e para que você viva feliz. Gente, esse tema de família dá para a gente falar aqui muitas horas. Eu agradeço a vocês, convido vocês a participar dos grupos de família. Nós temos um grupo online às terças-feiras, então quem não quiser sair de casa, né, é só falar comigo, com Beth, e a gente inclui vocês no grupo, vocês vão receber o link, participa online. Tem grupo presencial de família que é aos sábados, 5 horas da tarde. Quiser vir para cá para participar, para conversar, para aprender, porque nós aprendemos muito uns com os outros. Nós temos uma regra no nosso grupo de família, que é nós podemos falar o que nós desejarmos falar, contarmos as nossas experiências, trazermos as nossas contribuições e tudo aquilo que nós conversamos dentro do círculo fica ali, não sai dali. A não ser que seja conhecimento da doutrina espírita, mas coisas pessoais ficam ali. Usa para si mesmo, mas não faça fofoca, né? Fazemos isso e isso tem tornado o trabalho riquíssimo. Então as pessoas têm aproveitado muito. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Bem, meus amigos, chegou a hora da gente fazer uma sintonia fina com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre amado Jesus, com a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, com todos os trabalhadores do universo que trabalham no bem. Quando estamos reunidos aqui, em nome desse amor divino, tudo acontece, tudo melhora para nós. E estamos reunidos nessa casa, uma casa de quase 100 anos de trabalho na caridade. É uma casa reconhecida no plano espiritual pelo seu trabalho. Quantas pessoas passaram por aqui, quantas pessoas
foram trabalhadores aqui na casa e hoje continuam trabalhando do outro lado da vida. Isso é muito legal. Isso nos ajuda a nos fortalecer na caminhada, na compreensão das leis divinas, que nos ajuda muito a caminhar. Então, nesse momento, possamos todos estarmos unidos a Deus, para orarmos pelos nossos queridos, que já não se encontram mais desse lado da vida, mas que nós temos certeza que continuam vivos do outro lado. E a nossa emoção, a nossa saudade, pode com certeza abraçar esses amigos e dizer: olha, nós não te esquecemos jamais, estamos com saudade, mas estamos com essa torcida para que vocês no plano espiritual estejam felizes, né? É o nosso desejo para aquele pai, para aquele amigo, para aquele irmão, e também abrindo o nosso leque para tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam dessa ajuda, e também para as nossas companhias espirituais. Quero lembrar com muito carinho, né, do nosso irmão Dadinho. Nosso irmão Dadinho, um irmão muito querido dessa casa, trabalhou muito tempo ao nosso lado e hoje se encontra ao plano espiritual. Hoje ele deve estar aqui com a gente, que volta e meia a gente vê o Dadinho aqui. E hoje seu filho aqui presente, a sua família, né, vibrando por esse amigo querido. E tantos, né, que por aqui passaram. Mas queremos pedir também para o nosso irmão Eduardo Lipe Magalhães. Ele era conhecido como Edinho, né? É um irmão que teve uma vida, né, dedicada também à espiritualidade e desencarnou há pouco, numa situação delicada, difícil. Mas pedimos ao Pai que ajude o nosso irmão Eduardo a se recuperar, a estar bem, e continuar o seu trabalho no plano espiritual. Que o Edinho receba o abraço de todos nós aqui presentes, essa torcida para que ele seja feliz. E temos aqui um pedido muito especial para o nosso irmão Felipe dos Santos Ribeiros, né? O nosso irmão Felipe, ele desencarnou de uma forma delicada, mas sabemos que a Falange de Maria de Nazaré tem um cuidado muito especial por esses irmãos que desencarnam dessa forma, apoiando, dando orientação, ajudando esse irmão na sua recuperação, que geralmente é um pouco mais delicada. Então, Felipe dos Santos Ribeiro, receba da nossa casa, dos seus familiares aqui presentes, o carinho, a energia necessária para que você se conscientize, né, do seu ato, que você procure elevar seu pensamento a Deus, a Jesus, e desta forma recomeçar a sua caminhada agora no plano espiritual e que você seja muito feliz, Felipe, com o amparo desta casa e de todos esses irmãos. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, possamos enviar a esses irmãos o nosso carinho com a oração ensinada por Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Mestre amado, dê um abraço carinhoso a todos esses nossos entes queridos, que eles sejam felizes e trabalhem no bem sempre, no plano espiritual também. Que assim seja, graças a Deus. Continuando nessa energia amorosa, nessa energia que todos nós conseguimos formar aqui, esse campo, né, de energia positiva, porque viemos a essa casa hoje em busca de uma coisa positiva, de um contato superior com as energias divinas. Então nós, cada um de nós aqui atraiu a bênção de Deus, né? E essa bênção não pode ficar restrita à nossa casa, ela tem que se espalhar, ela tem que chegar no nosso ambiente de trabalho, chegar nos nossos lares. Que essa energia que parte daqui nesse momento entre pela porta da frente da nossa casa, harmonizando, limpando as energias que estão na nossa casa, para que a presença de Jesus esteja sempre ali, onde haja mais compreensão, mais amor, mais respeito, né? O nosso lar é o nosso grande laboratório. E mais, nós queremos mais, queremos que essa energia bonita se espalhe para a nossa comunidade, né? Para todo o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, e que essa energia de amor seja uma gota de luz lá onde está acontecendo aqueles conflitos mais delicados. Que Deus possa levar esse amor o mais longe possível, tocando as pessoas, porque o mundo precisa de mais amor. E nós aqui estamos semeando isso. Nós, quando chegamos à casa espírita, não viemos só por nós. Nós estamos trabalhando, criando amor em torno de nós. Isso é muito bacana, né? Então, que Deus possa atender todos os pedidos que colocamos na caixinha de radiação e atender a todos nós nas suas necessidades mais profundas. Que assim seja, graças a Deus. E estamos aqui pedindo. Deus sempre já sabe o que nós precisamos. Deus já está à frente, criando oportunidade, preparando o nosso caminho, mas Ele quer ver o esforço de cada um de nós. A gente precisa dizer para Deus, Deus, hoje está pesado, hoje está difícil, hoje eu preciso de mais força. E não fica uma prece sem resposta. Ele vai dar a força que nós necessitamos. Ele vai nos amparar em cada momento da nossa vida. Possamos ter essa confiança e seguirmos em frente. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a Falange Bezerra de Menezes, pedir a essa falange médica desta casa, que é incrível no seu trabalho de amor, que socorra aqueles nomes, aqueles endereços lá, as pessoas que lá estão na caixinha de visita médica. Nós colocamos os nomezinhos lá, com muito amor e carinho. Estamos mentalizando essas pessoas. E especialmente eu quero pedir para uma irmã que está numa situação muito delicada, está internada no Hospital Salgado Filho, provavelmente no setor vascular, a nossa irmã Helena Maria de Jesus, né, a mãe da nossa irmã Cleide. É uma situação difícil, é um resgate grande, que Deus possa envolver a nossa irmã Helena numa luz, numa fé, numa tranquilidade muito grande. Pois quando passamos por certas provas, não podemos nos revoltar. Temos que manter a calma, a serenidade, para que as coisas possam passar, né? Que nós tenhamos cuidado em não criar resistência, né?
com reclamações, né, com coisas piorando mais a situação. Que possamos aproveitar esses momentos de prova, de expiação, com muita fé, com serenidade, na certeza que nada acontece na nossa vida sem uma razão de ser, né? Tudo tem uma razão de ser. Então pedimos essa falange médica do espaço, que atendam aqueles endereços, aquelas pessoas, que fluidifiquem as águas do ambiente e que cada um de nós aqui possa receber o alívio, quem sabe a cura. Quantos trabalhos temos observados aqui, em silêncio, a espiritualidade atuando sobre cada um de nós. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, o grande mestre dos mestres, a Bezerra de Menezes, e pedir por cada um de nós, nas nossas dores mais delicadas, mais profundas. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ó Mestre amado, derrame esse carinho, essa energia, essa força para cada um de nós nessa noite. E atenda os nossos irmãos que estão pela rua, sentindo frio, fome, irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Muita gente ainda necessitada nesse planeta ainda de provas e expiações. Então, muita luz, o amparo de Jesus não falte para ninguém. Graças a Deus. E vamos agora à parte final, né, do nosso trabalho. Nós estamos fazendo ainda o passe coletivo, né? É uma forma da gente terminar a sessão um pouco mais cedo, e tenho certeza que o passe coletivo ele tem a mesma função, o mesmo alcance do passe individualizado lá dentro, porque o nosso passe aqui também é individualizado, né? E recebemos muita energia concentrada, amorosa, sobre todos nós, reequilibrando a nossa mente, os nossos centros de força. Vamos diminuir aqui a luz. Vou cantar uma música diferente para o passe aqui. Música para cima, energia boa. Vamos lá, meus irmãos. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando, vê o novo céu se abrindo,
vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Esse sol divino, esse sol que é Jesus, possa nesse momento queimar os miasmas, queimar toda a negatividade, toda a tristeza, toda a mágoa, tudo que é ruim, seja retirado de nós, pela luz do sol, pela presença de Jesus na nossa vida, reequilibrando a nossa mente, reequilibrando a nossa alma, o nosso corpo físico, que essas energias que estão sendo distribuídas para cada um de nós, que nós tenhamos a capacidade de segurar ela, né? Manter ela guardadinha no coração, manter ela como aquele farol de luz na nossa vida. Que Deus enche a nossa bateria espiritual, né, de energia boa, para que a gente possa sair daqui hoje renovados, com muita esperança, com muita alegria. Graças a Deus, nós temos esse cantinho, é um cantinho amoroso que nos abraça. Então, só agradecer, muita gratidão a Deus e muita força na caminhada, muita esperança, muito amor. Obrigado ao plano espiritual por essa noite maravilhosa, por essa paz que recebemos aqui, que essa energia nos acompanhe com segurança até os nossos lares, nos ajude a caminhar sempre, né? Continue abençoando o nosso bairro, aos irmãos aqui do Rio de Janeiro, a nossa terra, escola querida, nossa terra que passa por momentos importantes, um momento bonito. Se a gente olhar de uma forma mais ampla, ela está evoluindo, ela vai passar para o planeta de regeneração, onde as coisas serão mais leves, mais tranquilas, né? Que possamos nos preparar para fazer parte, né, desse planeta de regeneração. Eu acho que nós estamos buscando, né, com a graça de Deus. E pedimos então a permissão ao plano espiritual para encerrarmos o trabalho dessa noite. Graças a Deus.